Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de lógica de programação. Se você não me conhece, meu nome é Rudá Beltrão, sou programador, especialista em desenvolvimento Android e hoje a gente vai resolver aí alguns problemas em Kotlin. Bom, até agora a gente fez aí e aprendeu muitos recursos da linguagem. A gente aprendeu ali desde como declarar uma variável, como fazer operações matemáticas, como criar e usar condições para controlar nosso fluxo. Mas até então a gente veio estudando esses conceitos isoladamente, o que é bom, porque a gente aprende somente aquilo, a gente dá foco somente aquilo, mas agora a gente vai ter que desenvolver melhor essas habilidades e nada melhor do que resolver um problema para que a gente possa aí usar e abusar desses conhecimentos. Aqui eu separei alguns dos problemas que a gente vai mostrar nesse vídeo. E se ficar muito grande, a gente vai dividir essa aula em uma, duas ou três aulas, mostrando aí parte a parte do problema que a gente está resolvendo, beleza? Então, qual é o primeiro problema? A gente vai calcular aí um empréstimo. Na verdade, a gente vai fazer um filtro se é possível ou não liberar esse empréstimo. Então, olha aqui, ó. Você foi contratado para desenvolver uma calculadora de empréstimo simples em Kotlin. A calculadora deve solicitar ao usuário o valor do empréstimo, a taxa de juros anual e o preço em anos, beleza? Com base nesses valores, a calculadora deve determinar se o empréstimo é aprovado ou não. Aqui a gente tem as regrinhas aqui e eu já coloquei aqui no nosso exercício alguns comentários dessas regras que a gente vai precisar, beleza? Então, aqui, só explicando um pouco esse projeto, que é um projeto que eu criei para nossa aula, né? Temos alguns exercícios já aqui resolvidos, como da aula de operadores lógicos, e todo esse conteúdo eu vou deixar disponível para vocês no GitHub. Vou deixar o link aqui na descrição, que vocês possam aí baixar esse código e alterar aqui, alterar ali, e aprendendo conforme for experimentando, ok? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai testar? A gente vai testar se esse código está funcional. Então, a gente vai dar um print aqui e dizer main is running. Ou seja, a nossa função main aqui está sendo executada. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, main is running. Então, tudo isso aqui está sendo executado. Então, está tudo bem. Tá. Qual é a primeira parte de todo o programa, de todo o algoritmo? É a entrada de dados. Então, a gente precisa aí coletar os dados do usuário. A primeira coisa que a gente deve fazer é pedir do usuário qual o valor do empréstimo que ele tem que ele quer solicitar. Então vamos criar aqui uma variável, a gente vai colocar como var e não como val. E aqui eu vou estar aqui colocando entrada de dados, valor empréstimo. É interessante deixar desse tamanhão aqui, por quê? Porque fica mais fácil o entendimento, mas conforme você for praticando, você vai encurtando o nome das variáveis. Eu vou colocar como string, porque a gente vai receber isso do usuário. Então a gente vai usar uma função chamada readLine, LN, né? Tem o line e tem o LN. O readLine, ele devolve aí uma string pra gente, beleza? Então, para isso, vamos colocar uma mensagem na tela aqui, ó, dizendo uma informação para o nosso usuário. Então, a gente vai dizer, ó, por favor, informe o valor de empréstimo. Ok? A gente vai deixar desse jeito. Eu vou só arrumar aqui para deixar certinho, ok? Então, por favor, informe o valor do empréstimo. Vou colocar nos dois pontos. E como a gente colocou ln, ele vai quebrar. E aqui a gente vai capturar o que o usuário colocou com essa função. Então vamos executar. E agora ele colocou aqui a mensagem: por favor, informe o valor de empréstimo. Eu vou colocar aqui o valor de 50 mil reais. Acabou o programa e passou tudo certinho. A gente vai imprimir na tela o que o usuário colocou. Então, entrada. Entrada de dados, valor empréstimo, a gente vai colocar aqui e a gente vai executar de novo a nossa função main. Okay? Por favor, informe o valor do empréstimo. Eu vou colocar aqui R$100
e ele imprimiu 100. Então ele está pegando e está salvando, ok? Eu vou mudar para val, por quê? Porque esse valor aqui não vai mudar. Só que a gente não pode fazer operações matemáticas com uma string. Então a gente vai ter que mudar esse cara agora para um val também, criar uma variável val. E aqui a gente vai colocar a nossa variável numérica. Como ela pode ser um valor quebrado, ela tem que ser um valor double. Então aqui eu vou colocar aqui empréstimo. Empréstimo. Que é o valor que a gente quer emprestar, beleza? Vou colocar do tipo double. E o que ele vai pegar? Ele vai pegar essa entrada de dados aí, ó, valor empréstimo. E a gente vai usar um método que se chama toDouble. Que ele vai converter esse nosso valorzinho para o valor em double. Então ele vai pegar essa string e converter para double. Então a gente tem aqui o nosso empréstimo já no valor de double. Se a gente imprimir esse valor, a gente já tem aqui esse valor certinho. E aí a gente pode fazer, por exemplo, empréstimo mais 1. E aí a gente consegue fazer esse tipo de operação. Eu vou só rodar para você começar a entender o que a gente está manipulando aqui, ok? Então aqui ele está pedindo o valor do empréstimo, eu vou colocar que é 10, então ele tem que imprimir 11, porque é 10 mais 1. O mesmo não acontece, por exemplo, entradas, ele não consegue fazer. Vai aparecer que está certo? Vai aparecer que está certo aqui, não vai dar nenhuma entrada. Mas se eu colocar 10 aqui, ele vai imprimir 101. E por que ele imprimiu 101? Porque o mais, para uma string, ele concatena. A gente tem 10, a entrada de texto 10, mais o numeral 1. Então, ele forma aí a string 101. Okay? Então, a gente não poderia fazer operações matemáticas nesse valor. Então, beleza. Entrada de dados de valor empréstimo, a gente tem o readLN. Eu vou colocar aqui como entrada de dados. Ok? E vou manter esse padrão. Então, a gente tem, e vou passar a ser var. E você já vai entender por quê. Então, a gente tem aqui todos os nossos dados agora do empréstimo. Agora, o que a gente precisa fazer? Saber qual é a taxa de juros, e quem informa essa taxa de juros também é o usuário. Então, agora a gente vai pegar a taxa de juros. Para isso, a gente vai usar a mesma variável, entrada de dados, e vai receber uma outra linha do usuário. Para não ficar sem nenhuma informação para quem está digitando, a gente vai colocar aqui uma outra mensagem aqui para o nosso terminal. E agora a gente vai dizer, por favor, informe a taxa de juros anual. Eu sempre gosto de colocar um exemplo, né? Por exemplo, 12,1%. Por exemplo, isso, entendeu? A gente não precisa que o usuário coloque, por exemplo, a porcentagem, porque senão vai quebrar nosso código. Então, vamos colocar assim. E agora a entrada de dados vai receber um novo valor. E já aproveitando para a gente já fazer a nossa conversão. Agora a gente vai criar uma outra variável, né, agora val, e aqui a gente vai colocar taxa e vai dizer que a taxa é a nossa entrada de dados de novo, que é o que o usuário está informando, ponto toDouble, novamente. Viu que eu não precisei colocar aqui que é um valor double, mas para fins didáticos a gente coloca. Por que não é necessário? Porque o Kotlin é inteligente o suficiente para saber que eu estou recebendo aqui a minha entrada de dados convertida para o valor double, ok? Agora a gente vai imprimir somente para questão de teste, a gente vai imprimir qual é a taxa que foi informada, ok? Então vamos rodar de novo aqui a nossa função e aqui a gente vai saber, ó, informe o valor do empréstimo, R$100. Agora, por favor, informe a taxa de juros anual, vou colocar 11%, 11.0. E ele já converteu e está tudo certo. Nosso código não está quebrando. Mudar, como é que eu faço para quebrar o nosso código? Tá vendo que a gente está fazendo uma conversão aqui, tudo para double? Se eu colocar algo que seja fora de um número, por exemplo, colocar uma letra aqui ou um texto aqui e der Enter, ele já vai quebrar o nosso código, dando esse erro aqui. Para fins didáticos, a gente não vai aprender como tratar esse tipo de erro, mas a gente vai aqui fazer o fluxo perfeito para a gente aprender a manipular esses valores, ok? Então, beleza, a gente já tem a taxa e agora a gente precisa do prazo, beleza? Vamos calcular aqui qual é o prazo, vamos pedir do usuário, na verdade, qual é
qual é o prazo? Quase um trava-língua, né? Então vamos colocar aqui a mesma mensagem, sempre pedindo, por favor, informe o prazo de contrato do empréstimo. Aí eu vou colocar aqui em anos, só para ficar claro que é um prazo em anos. E aqui a gente vai dizer a mesma coisa, que a entrada de dados vai ler do terminal. Vou só copiar esse cara aqui. Então ele vai ler do terminal qual é esse prazo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos criar uma variável do tipo double, ou pode ser int, como é anos, né? Vamos colocar ela como tipo inteiro. Vamos colocar aqui o prazo do tipo inteiro, que vai receber a entrada de dados .toInt, que é o nosso método de conversão para inteiros. Bom, galera, eu gosto de colocar ponto e vírgula, mas nem é necessário, tá? É só um hábito meu. Então, agora que a gente tem tudo que o usuário precisa informar, agora vem como a gente vai trabalhar o nosso fluxo de dados, ok? Então, qual é a primeira condição? Ó, o empréstimo deve estar entre R$1.000 e R$100. Então, a gente vai fazer essa condição. Então, vamos lá. Vamos criar uma variável imutável, condição, né? E aqui colocar empréstimo. Vou colocar valor empréstimo, que fica melhor. E eu posso criar tanto assim, mas como a gente está adotando esse tipo de padrão de escrita, vamos manter ele, né? Condição, valor, empréstimo, ok? O que ele vai receber? A gente vai criar aqui uma condição. E qual é a condição? É que esse meu empréstimo aqui, ele tem que ser maior ou igual a 100, né? E esse mesmo empréstimo, deixa eu só quebrar aqui, eu acho que fica melhor. Não, acho que dá para fazer numa linha. Esse meu mesmo empréstimo, ele tem que ser menor, então vou colocar aqui empréstimo menor igual a 1.000, ok? Boto mais um zero aqui. Então ele tem que ser assim. Empréstimo tem que ser maior ou igual a 100 e empréstimo tem que ser menor ou igual a 1.000. Só confirmar se é 1.000 ou se é 10.000. 1.000 a 1.000 e 100.000. Foi mal. Então tem que ser maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 100.000. Então agora a gente já tem a nossa condição empréstimo. Então a gente vai colocar aqui se condição empréstimo. O que ela tem que ser? Ela tem que ser igual a true, né? Tem que ser exatamente igual a true. Mas aqui a gente pode colocar só a condição empréstimo aqui, ó. Se ele passar aqui, a gente vai fazer outras coisas. Sim, a gente vai fazer outras coisas, mas é interessante testar o se não. Então a gente vai colocar aqui o se não. A gente vai colocar um print ln, você já vai entender o porquê. Ó, empréstimo não concedido, eu acho que se escreve assim, vem de conceder. Então, empréstimo não concedido, empréstimo não efetuado, vou colocar assim. Estou em dúvida no meu português. Empréstimo não efetuado porque o valor está fora do intervalo entre 1.000, vou colocar 1K e 100K para ficar menos verboso, ok? Então, a gente vai dizer, se não atender essa condição, ele vai dar aqui esse else, tá ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar nessa primeira condição. Agora a gente vai executar o nosso código e a gente quer quebrar ele. Quebrar não, a gente quer dar o else, né? Então, vamos colocar R$10. R$10 é menos do que 1.000, então o empréstimo tem que falhar. Vai colocar a taxa de 10% também e 5 anos. Ó, empréstimo não efetuado porque o valor está fora do intervalo entre 1.000 e 100.000. Então, a gente validou aqui o else. Então, o else está validado. Agora, se a gente rodar de novo e passar o valor de, por exemplo, 1.000, né? Então, vamos colocar 1.000 aqui. Colocar qualquer valor aqui. E ele vai parar porque ele parou exatamente nesse ponto e a gente não mandou
nenhuma outra instrução, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra condição, que é a condição da taxa de juros, que tem que estar entre 1 e 12%. Então vamos criar aqui condição juros, né? E aí que a gente vai colocar taxa, ela tem que ser maior ou igual a 1 e essa mesma taxa tem que ser menor ou igual a 12% ao ano, ok? Então a gente já tem essa condição de juros. Vamos criar um novo if aqui. Condição juros. Ok? Aqui a gente vai alinhar com else. Beleza? Então a gente vai copiar e colar aqui. O empréstimo não foi efetuado porque o valor da taxa de juros não confere. Okay? Por que não confere? Porque deve estar fora desse intervalo que a gente colocou entre 1 e 12%. E agora a gente vai testar esse cara. Tá vendo que a gente tem um if e dentro desse if a gente tem outro if? O nome desse conceito são ifs alinhados, ok? E depois a gente vai simplificar esse código, dar uma refatorada nele. E aí você vai entender outro conceito ali de fazer juntar todas as condições que a gente vem praticando, mas desse jeito também é um jeito da gente entender como é que funciona um if dentro de outro if, começar a construir o nosso pensamento entre blocos de código, ok? Então, beleza, eu tenho esse if e dentro desse eu tenho uma outra condição. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim que eu passar pela condição do valor do empréstimo, eu vou validar agora a condição dos juros, ok? Então, a gente vai executar aqui. Vamos subir, executar. Nosso código está executando. Agora o empréstimo tem que ser acima de 1.000, né? Então, vou colocar 1.000 aqui. Agora, a taxa de juros. Lembra que eu falei que tem que ser entre 1 e 12? Eu vou colocar 15 para ele falhar. E os anos, né, de período eu vou colocar 5. O empréstimo também não foi efetuado porque o valor da taxa de juros não confere. Então ele caiu exatamente onde a gente queria, que foi nesse else. E agora a gente vai criar mais um if alinhado e a gente vai criar mais uma condição. Qual é a terceira e última condição? O prazo tem que estar entre 1 e 10 anos, ok? Então eu vou colocar aqui uma condição, vou criar uma condição aqui. Vou colocar aqui condição prazo, ok? E vou colocar aqui que o meu prazo ele tem que ser maior ou igual a, acho que 1 ano, né? 1 e 10 anos. E o meu prazo tem que ser menor ou igual a 10. E aqui a gente vai colocar a nossa condição juros ou condição prazo, ok? E se eu não conseguir, eu vou fazer a mesma coisa, colar aqui e vou dizer que o valor do prazo de pagamento não confere. Ele tem que estar entre 1 e 10 anos. Agora a gente vai testar aqui as nossas condições, beleza? Agora eu vou rodar nosso código. Vou colocar aqui, executar a função principal. Ele vai começar a pedir, ó, informe o valor do empréstimo, colocar R$1.000. Por favor, informe a taxa de juros. E aqui eu quero acertar, que é entre 1 e 12%, eu vou colocar 10, né? E agora o prazo eu quero falhar para cair nesse else. Tem que ser entre 1 e 10 anos, eu vou colocar 15 anos. E aí ele falou que o empréstimo não foi efetuado porque o valor do prazo de pagamento não confere, que foi exatamente essa linha, a linha 29, que a gente escreveu. E agora, se a condição prazo for verdadeira, e tudo isso aqui também for verdadeiro, a gente vai então dizer que o empréstimo, eu vou colocar aqui empréstimo efetuado, ok? A gente pode fazer, a gente pode liberar esse empréstimo. Então, eu vou executar aqui só para a gente chegar nessa função. Vou colocar aqui que o valor é R$1.000.
Vou colocar aqui a taxa de 10%, vou colocar para pagar em 2 anos. O empréstimo foi efetuado porque a gente atendeu todas as condições. Via de regra, o problema, ele pedia isso. Ou eu efetuo esse empréstimo ou eu não efetuo esse empréstimo. Mas, para fins didáticos, vamos fazer uma operação matemática de calcular o montante. Então, a gente tem uma fórmula aqui para calcular o montante. E eu vou pegar ela aqui, pegar esse comentário para calcular esse montante, ok? Então, como a gente vai efetuar aqui, eu vou colar esse montante e vou criar uma variável aqui chamada montante, né, do empréstimo, que a gente vai pegar o valor emprestado, que é o nosso empréstimo, multiplicado por essa fórmula aqui, que é basicamente 1 mais a taxa de porcentagem. Então, eu vou pegar aqui e eu vou criar essa conta aqui em um espaço separado. Vou colocar aqui taxa juros, ok? É igual a 1 mais, e aqui eu vou ter que separar, que é minha taxa, dividida para 100, porque eu tenho que converter para porcentagem, ok? Só que aqui, eu fazendo essa operação, eu tenho que garantir que ela é um valor double, né? E para fazer isso, eu gosto de colocar tanto double quanto pelo menos um dos valores quebrados aqui para garantir que essa taxa de juros vai ser verdadeira aqui. Okay? Então, o que a gente vai fazer? 1 e não é mais, é multiplicação vezes a minha taxa de juros, que já está aqui. E eu tenho que elevar essa taxa de juros ao prazo em anos. Como que eu faço isso? Tem um método aqui de exponenciação chamado math.poll. E o primeiro argumento é o quanto eu quero elevar e qual é o prazo agora aqui, que é meu prazo em anos aqui. Okay. E ele precisa converter porque ele precisa ser to double. Nessa função ele precisa ser um valor double. Então a gente já tem aqui o nosso cálculo de montante. Eu vou só imprimir o valor do empréstimo. Então vou colocar aqui se você emprestou, e aqui eu vou colocar a variável do meu empréstimo a uma taxa de juros vou colocar aqui taxa, qual foi ao ano. E eu vou colocar uma outra mensagem aqui abaixo, no prazo aí aqui eu vou colocar o prazo em anos. E já coloquei todas as informações que o usuário colocou. Colocou um montante e aqui eu vou colocar o montante do empréstimo. Beleza? Para quem não sabe, é assim que a gente coloca dentro de um texto que a gente está imprimindo o conteúdo do valor, ali o conteúdo da variável, né? Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Eu vou rodar e agora a gente vai ver se deu certo o nosso código. Beleza. Eu vou fazer um valor fácil de calcular aqui de cabeça, que é R$1.000 a 10%. 10% de 1.000 é 10. Em um ano, então tem que dar 1.010. Ou 1.100. Então, deu certinho aqui. Nossa, sou ruim de matemática. Deu 1.100, ou 10% de R$1.000 é R$100. Então, em um ano tá certo. Então, a gente conseguiu aí fazer todo o nosso algoritmo de forma funcional e a gente ainda pode melhorar ele. Aqui a gente tem muitos ifs alinhados, mas basicamente eu queria, na verdade, mostrar esse else, né? Então, vamos remover essas validações aqui que são interessantes, mas para fins didáticos, vamos melhorar aqui nossos ifs alinhados. Então, o que a gente tem? Tem a condição valor do empréstimo, eu vou juntar aqui com essa condição. Como que eu faço para juntar? Dou um e comercial e junto aí as duas condições, beleza? Então, eu posso matar um if e aqui a gente tem duas condições. Eu posso fazer os if alinhados ou eu posso colocar as duas condições em um único if. E agora a gente pode rodar de novo. E a gente pode emprestar de novo R$1.000 a 10% por 2 anos
que vai dar 1.210 aqui de taxa de juros. Esses juros são compostos, tá, pessoal? Então a gente não quebrou nosso código e tudo mais. Eu poderia colocar mais um e-comercial aqui e colocar aqui a condição prazo, mas eu acho que esse vídeo está ficando muito longo e a gente conseguiu atingir aí o resultado que a gente queria, que era praticar aí as condições e também praticar aí as nossas operações matemáticas resolvendo um problema um pouco mais difícil, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam bastante esse tipo de formato de vídeo e que qualquer coisa vocês podem colocar aqui nos comentários, qualquer dúvida pode colocar nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês, beleza? Te vejo no próximo vídeo.